No coração gelado da Sibéria, existe um desafio que poucos se atrevem a enfrentar. A ponte de Kuanda, que cruza o rio Vitim, é uma estrutura improvisada pelos próprios moradores e caminhoneiros locais para permitir a passagem de veículos. Mas o perigo é constante. Não há guarda-corpo, as tábuas rangem a cada passo e o vento cortante ameaça o equilíbrio. Para atravessar, é preciso seguir um guia que orienta cada movimento do motorista e manter as janelas abertas para reduzir o balanço do carro. Oficialmente, a travessia é proibida pelas autoridades. Mas para quem se arrisca, o medo e a adrenalina andam lado a lado em cada metro percorrido. Na Bolívia, existe um trecho de estrada que carrega um dos apelidos mais temidos do mundo, a Estrada da Morte. Oficialmente chamada de Camino a los Yungas, ela liga La Paz a Coroico e guarda um histórico assustador de acidentes fatais, que no passado chegavam a vitimar centenas de pessoas por ano. São pouco mais de 50 quilômetros, partindo de uma altitude de 4.650 metros no Passo de la Cumbre, e descendo até apenas 100 metros, serpenteando por encostas íngremes e traiçoeiras. A pista, com pouco mais de 3 metros de largura, não possui guarda-raios e beira precipícios de centenas de metros. Boa parte do trajeto é de terra e argila, e na estação chuvosa, a neblina espessa e as enxurradas corroem ainda mais a estrada, tornando cada curva um risco real e mortal. No Nepal, a rodovia Karnali figura entre as mais perigosas do planeta. Durante a primavera, quando a neve das montanhas começa a derreter, e nas intensas monções, longos trechos se transformam em verdadeiros canais de lama, onde centenas de veículos ficam atolados por horas ou até dias. Mas o perigo não vem apenas do solo instável. A força da natureza pode mudar o cenário em instantes. Em um caso extremo, um deslizamento de terra desviou o curso de um rio de montanha, criando no meio da estrada uma cachoeira repentina que despencava em um desfiladeiro profundo. Nessa rodovia, cada curva esconde um obstáculo que pode surgir do nada e mudar completamente o destino de quem se arrisca a passar por ela. No extremo norte do Alasca, a rodovia Dalton marca o ponto final da Pan-Americana e é considerada uma das estradas mais isoladas do mundo. Estendendo-se até a costa do Oceano Ártico, ela corta regiões selvagens e inóspitas, com apenas 3 pequenos povoados e 3 postos de gasolina ao longo de seus 666 quilômetros. A pista combina trechos de asfalto e cascalho, mas é o clima extremo que torna a viagem tão perigosa. Do outono à primavera, gelo e neve cobrem toda a estrada, e uma tempestade pode transformar um simples trajeto em uma situação de risco. Na primavera, o degelo cria rios improvisados no meio da pista, desafiando até os motoristas mais experientes. It's quarter mile, and then we heard a mile, and we've just driven through about. Na França, a passagem de Guérande, ou Passage du Gois, é um patrimônio nacional que liga a pequena ilha de Noirmoutier ao continente, atravessando o leito da Baía de Bourgneuf, no Oceano Atlântico. Essa ligação única só é possível graças à formação geológica incomum da região, onde 2 correntes oceânicas se encontram, criando altos bancos de areia e uma base rochosa estável. Ao longo dos séculos, a passagem foi reforçada, sendo pavimentada no século XX para suportar o tráfego.
Mas há um detalhe que torna a travessia tão fascinante quanto perigosa. Durante a maior parte do dia, a estrada fica completamente submersa, com profundidade entre 1,5 e 4 metros. Só é possível atravessá-la em 2 curtos períodos diários, na maré baixa. E qualquer erro de cálculo pode transformar a viagem em uma armadilha mortal. Na Noruega, a rodovia do Oceano Atlântico é um trecho curto, mas inesquecível. Com apenas 8 quilômetros de extensão, ela conecta as cidades de Molde e Kristiansund através de pequenas ilhas unidas por 7 pontes, totalizando 891 metros de travessia sobre as águas do Atlântico. A mais famosa delas, a Storsøysundet, é a mais alta e longa, com um arco curvado que dá a impressão de uma montanha-russa, ganhando até o apelido de Ponte Bêbada, por sua aparência vertiginosa. Durante dias calmos, a estrada oferece mirantes panorâmicos e vistas de tirar o fôlego. Mas quando o oceano se enfurece, ondas gigantes e ventos fortes transformam a travessia em uma experiência de arrepiar. Nas montanhas de Black Hills, na Dakota do Sul, existe um trecho de estrada que desafia tanto os engenheiros quanto os motoristas. A Estrada da Montanha de Ferro. Com 27 quilômetros de extensão, ela reúne 314 curvas normais, 14 curvas em S e 3 túneis estreitos. O mais famoso conhecido como Buraco de Agulha, com menos de 2,5 metros de largura. Construída em 1933, contrariando especialistas que diziam ser impossível erguer uma via naquele terreno acidentado, a estrada se tornou um ponto turístico para quem aprecia percursos sinuosos e vistas impressionantes. Mas atravessar seus túneis exige precisão milimétrica e nervos de aço, como demonstrou o motorista de um ônibus que conseguiu passar com incrível confiança pelo estreito corredor de rocha. Na Tailândia, próximo ao Parque Nacional Tung Khon, existe uma experiência turística que mistura aventura e mistério. Antigas minas de chumbo, hoje desativadas, foram transformadas em um passeio único, onde é possível entrar de moto por cavernas escuras e profundas, sem precisar descer do veículo. O trajeto leva os visitantes por túneis úmidos e silenciosos, onde a luz natural desaparece e o ambiente revela um clima quase sobrenatural. Durante o percurso, é possível observar a formação de estalactites e estalagmites, testemunhando lentamente o trabalho da natureza dentro dessas galerias subterrâneas que guardam séculos de história e segredos. Em estradas montanhosas, o perigo pode surgir de forma repentina, e um deslizamento de rochas é capaz de transformar um trajeto comum em uma situação de risco extremo. Em um desses momentos, uma pessoa registrou o exato instante em que pedras se desprenderam da encosta e despencaram sobre a via. Felizmente, ninguém foi atingido, e quem estava próximo conseguiu se afastar a tempo, evitando um acidente que poderia ter tido consequências graves. No trajeto que liga a China ao Paquistão, o Lago Atabad abriga um impressionante projeto de engenharia. Um sistema de 5 túneis, construídos a 2.500 metros de altitude e com cerca de 7 quilômetros de extensão total. A obra, que custou 275 milhões de dólares,
Foi uma solução de emergência após um gigantesco deslizamento de terra, em janeiro de 2010, represar o rio Hunza e criar um novo lago que submergiu parte da rodovia Karakoram. Esses túneis foram projetados para contornar a área inundada e garantir a ligação entre os países. Mas o desafio na região vai além da altitude e do clima. Quedas de rochas colossais ainda ameaçam constantemente a estrada, capazes de destruir trechos inteiros e alterar a paisagem de forma dramática.